Bom dia, galera. Hoje nós vamos falar da periodização da história, ou seja, quais as características de cada uma dessas divisões históricas aí. Primeiro, a gente precisa entender que essa divisão histórica, né, que se faz pelo mundo, sobretudo no Ocidente, é resultado de um longo período de dominação da Europa, tá? Foi ela que criou esses termos aí. Nós vamos começar falando sobre o período paleolítico. No período paleolítico, foi o período mais longo da história antes da invenção da escrita. Foi nessa fase que os nossos ancestrais estavam evoluindo lá para o Homo sapiens, tá? E a gente também conhece essa fase do paleolítico como o período da pedra lascada. Por que período da pedra lascada? Porque eles começaram a perceber que se eles quebrassem a pedra, né? Quando ela era quebrada, lascada, ela ganhava uma ponta cortante, servindo de instrumento de defesa, de caça e de pesca. Por isso que ganhou esse nome aí, período da pedra lascada. Os nossos ancestrais, eles vão viver de colheita, né? Coleta de frutos, de raízes, da caça e da pesca. Vão se organizar em grupos dentro da caverna, né? Por isso a gente tem aquela imagem lá do homem pré-histórico, aquele homem na caverna, com aquela pele de animais cobrindo, né, ele. Isso, aquilo ali é verídico, eles usavam essa pele de animais para se proteger do frio. Eles eram nômades, ou seja, eles mudavam constantemente de local para buscar alimento ou para fugir de alguma ameaça natural, como, por exemplo, inundações, excesso de frio ou excesso de calor, tá? Um avanço super importante dessa época foi que no período paleolítico a gente começou a ter, né, eles começaram a ter o controle do fogo, que permitiu melhores condições de sobrevivência, como, por exemplo, o aquecimento do frio nas cavernas, o cozimento dos alimentos e a possibilidade de se defender dos animais. Vale ressaltar, gente, que não é que eles descobriram o fogo, né? Eles já viam o fogo em fenômenos da natureza, como, por exemplo, um raio caísse numa árvore, mas eles não sabiam como produzir ou como controlar esse fogo. Então a chama se apagava e eles não sabiam reacender. Então eles fizeram isso através do atrito, né, de duas pedras, que saía uma faísca, e aí eles começaram a produzir o fogo, né, a reproduzir o fogo. Com o passar do tempo, foi criada uma organização de trabalho. Os homens se encarregavam da caça e da pesca, né, que seriam as tarefas mais pesadas, mais arriscadas, e as mulheres cuidavam das crianças e coletavam as raízes e os frutos, né, para a alimentação. Vale ressaltar que no período paleolítico a gente não tinha nenhum desenvolvimento de agricultura. Eles retiravam da natureza o que eles precisavam para sobreviver, tá? Então não existia aí nenhum tipo de tentativa de produzir uma agricultura. No outro período, a gente está falando do período neolítico, é mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo a 5 mil anos antes de Cristo. Esse termo neolítico vai significar pedra nova. Por que pedra nova? Vai ser os indivíduos que eles vão começar a polir as pedras para a fabricação dos seus instrumentos. Então, eles começam a manusear essa pedra para poder fazer instrumentos para facilitar a caça, etc. Então, esse período neolítico também é conhecido como Idade da Pedra Polida, por causa disso aí, tá? Nessa época, esses grupos humanos, eles já não dependiam exclusivamente só da caça e da colheita para sobreviver. O aumento das áreas de agricultura e a domesticação modificou a vida dessas comunidades. Então, eles começaram agora a produzir agricultura, o que não tinha no período paleolítico. Com essa produção de agricultura, eles tornaram-se povos sedentários, ou seja, eles passaram a se fixar nos locais, formando, né, algumas aglomerações, alguns grupos para cultivo de grão, de cereais e para poder fazer essa agricultura que era de subsistência, ou seja, eles praticavam essa agricultura para a própria alimentação. Então, essas comunidades do período neolítico desenvolveram as primeiras aldeias e foram aos poucos estabelecendo regras, né? Seu modo de trabalho, como dividir os alimentos e etc. Essas práticas aí acabaram ajudando no surgimento de diversas culturas. No desenvolvimento da linguagem, eles ajudaram a comunicação, a expressar os sentimentos e as crenças entre as comunidades. Já a Idade dos Metais, como o nome já diz, né, foi a produção, o surgimento da metalúrgica, por isso o nome da Idade dos Metais. A pedra, até então, ela era empregada nos utensílios
e nas armas como um fator essencial, era uma matéria-prima, e foi ao pouco substituído pelos metais, mas o seu uso não foi totalmente abandonado. Essa pedra ainda era utilizada, mas agora eles passavam a utilizar ainda mais o metal. Algumas aldeias começaram a se transformar em cidades, ou seja, começaram a crescer. Surgiram novas atividades econômicas, como por exemplo os artesãos, né? Os sacerdotes, que eram representantes, né? Responsáveis pelos rituais religiosos, pelo armazenamento de alimentos, os guerreiros, que eram responsáveis pela defesa da cidade, pela conquista de novas terras e etc. Nessas primeiras cidades, organizaram-se também novas formas de comando e de poder. Em algumas delas, os mais poderosos se apossavam de terras, surgindo grupos sociais diferentes, aí gerando o que a gente fala das classes sociais, tá? Eu queria aqui mostrar para vocês que eu coloquei aqui que o período do fogo surgiu por volta de 4 milhões de anos atrás, lá no período paleolítico. Os homídeos, por isso que a gente disse que eles estavam em constante evolução, eles ainda não eram considerados, né, homo sapiens, eles eram os homídeos, passaram por 2 processos, tá? Então a gente tem essa periodização da história que é baseada na história europeia.